Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo ao segundo episódio de Minhas Histórias. Aqui eu desejo compartilhar com você as minhas histórias e aprendizados mais importantes durante a minha caminhada rumo à diminuição e eliminação do sofrimento emocional. Eu sou Neila Verenchuk e o tema de hoje é sobre as 4 lições mais importantes na minha jornada de alto amor. Vamos comigo? Dizem que o cultivo do amor próprio é uma das tarefas mais difíceis para o ser humano. E sabe por quê? Bom, eu tenho alguns palpites. O primeiro deles é que talvez nós sejamos seres tão dinâmicos que se hoje a gente quer muito algo, deseja fazer ou pensa de uma determinada forma, pode ser que amanhã a gente não quer mais ou a gente pense de uma maneira diferente. Outro palpite é que sejamos tão vulneráveis às influências externas e, por não sabermos disso, não nos darmos conta disso, agimos e pensamos conforme as influências externas desejam. Pode ser por outro motivo também, pode ser um pouco de tudo. Quem é que vai saber? O que importa mesmo, de verdade, saber é que o cultivo do amor próprio é extremamente necessário se quisermos ter sucesso na vida e sermos pessoas felizes. E sabe por quê? Porque é este cultivo que nos dá a capacidade de amar as outras pessoas e também de nos permitir deixar ser amados. Porque este cultivo promove boas amizades, momentos dignos de boas lembranças, promove superação de medos, remoção de obstáculos e por aí vai. Mas então, eu sei que a minha jornada do cultivo do amor próprio não chegou ao fim e que provavelmente ela será para a vida inteira. Mas eu posso dizer que até aqui já tive alguns avanços e quero compartilhar contigo hoje 4 lições muito importantes que essa jornada me trouxe. Vamos ver? E uma delas é aprender a distinguir o certo do errado. E você deve estar achando isso muito estranho, mas sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu vou explicar. Enquanto estamos crescendo, desenvolvendo a nossa personalidade e aprendendo valores no âmbito familiar, os nossos pais costumam nos ensinar o que é certo e o que é errado. O que não nos contam é que este certo e errado podem mudar. Ai, mas como assim, Neila? Espera, calma, eu vou chegar lá. O certo e o errado que os nossos pais nos ensinam desde criança diz respeito aos valores importantes para se conviver em comunidade, como, por exemplo, a honra, o bom caráter, fazer o bem para as outras pessoas, ser gentil, ser educado, ter boas maneiras. Enfim, estas são as regras básicas para se ter um bom convívio numa sociedade e também para que você não seja punido por esta mesma sociedade. A verdade é que certo e errado são apenas versões de um fato, uma maneira de enxergar uma determinada situação. E isso é muito subjetivo, vai depender muito dos valores, estes que eu acabei de comentar. Vai depender das nossas experiências de vida e das nossas avaliações frente a essas experiências. Vai depender também do aprendizado pessoal, que é intrínseco e intransferível, que adquirimos ao longo da vida.
E o meu exemplo pessoal que eu quero dar aqui para você é que quando eu era criança, eu somente poderia faltar aula se eu realmente não tivesse nenhuma condição de levantar da cama. Poderia estar chovendo, com tempestade, frio, eu poderia estar com dor, às vezes inclusive doente, mas se eu conseguisse sair da cama, eu teria que ir à aula. Motivos para isso? Bom, um deles é que minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu ficava com a minha avó. A minha avó já tinha lá os seus afazeres diários, já estava contando que naquele período eu estaria em aula, então ela não precisaria se preocupar comigo. Um outro motivo é que a minha mãe teve essa educação rigorosa, né? Onde a educação, onde ir à escola era uma prioridade. Então, ela passou para mim esta prioridade, esta responsabilidade de que estudar era importante, era realmente importante. O que isso acarretou na minha vida, principalmente na minha vida adulta, foi um excessivo senso de responsabilidade. Como tudo, essa responsabilidade tem dois lados. O melhor é que nunca, e eu digo nunca mesmo, eu falhei com um compromisso por qualquer coisa. Olha, para me derrubar, para me deixar um dia inteiro em cima de uma cama, tem que ser algo muito sério. Olha, consigo contar nos dedos de uma mão só e ainda sobram alguns. Às vezes que eu precisei ou que eu consegui ficar em cima de uma cama o dia inteiro. E ficar em cima de uma cama, aqui você pode levar ao pé da letra, como também pode ser uma metáfora. Pode ser entendido também como ficar sem fazer nada ou então falhar com algum compromisso. O lado nem tão bom de tudo isso é que eu peguei como costume, desde criança, a extrapolar alguns de meus limites. Sabe, por vezes se faz necessário descansar um pouco mais, ou passar uma tarde inteira sem fazer nada, ou simplesmente ouvindo suas músicas preferidas. Eu até entrar na minha jornada pessoal de alto amor, do cultivo do amor próprio, eu nem sabia o que era isso. Eu me via obrigada, eu me fazia ser obrigada a trabalhar muito e a sempre produzir cada vez mais para me sentir merecedora. Por isso é que eu digo que eu aprendi a distinguir o certo do errado. Não há nada mais correto do que trabalhar e ir em busca dos seus objetivos, ser alguém honesto, acordar cedo todos os dias e seguir a sua batalha diária. O errado é fazer isso ininterruptamente, sem se dar o desfrute de ter uma pausa para respirar, ou ao menos para pensar em como a vida está acontecendo. Assim como na jornada do autoconhecimento, na jornada do auto-amor, aqueles pequenos ajustes que são necessários fazer, também acontecem num efeito bola de neve, num efeito carrossel. E quando eu entendi que não era bom extrapolar ou forçar cada vez mais os meus limites, eu também aprendi que a imperfeição é linda e se faz necessária. Com um olhar carinhoso e atento sobre mim, eu entendi que eu buscava a perfeição. Buscava algo que jamais ia alcançar, porque a perfeição, além de ela ser subjetiva, ela também é ilusória. Eu te convido a uma reflexão
e também a colocar aqui nos comentários o que para você seria um mundo perfeito. Pensa aí. Agora que você pensou na sua resposta, eu gostaria que imaginasse, ou que se tiver a oportunidade de perguntar para uma pessoa, para uma outra pessoa, faça essa mesma pergunta. Você verá que a resposta, ela pode até ser parecida, mas ela não vai ser igual. Por isso, ela é subjetiva. A verdade é que não existe um mundo perfeito, nem um planeta Terra perfeito e nem qualquer outro lugar que seja perfeito. Ele é totalmente imperfeito, justamente para que possamos sempre estar aprendendo e evoluindo. Você já imaginou um mundo perfeito? Onde todas as pessoas fossem boas, onde todo mundo fosse sincero consigo mesmo e também com os outros, onde todos tivessem um ensino de qualidade. E por aí vai, podíamos ficar horas aqui listando características para um mundo perfeito. Agora, se imagine dentro deste mundo, onde obrigatoriamente todos os seres também seriam perfeitos. E também, automaticamente, você não teria de que ou de quem reclamar. Todos estariam sempre de bom humor, todos seriam sempre extremamente gentis e amáveis ao extremo. Não haveria conflitos a serem resolvidos. Afinal, num mundo perfeito, todas as pessoas acabariam sendo iguais. Você não precisaria de um propósito para levantar todos os dias e travar sua batalha de vida. O que seria da sua vida? Que graça ela teria? As singularidades de cada ser vivo, de cada ser humano, é o que move as constantes mudanças neste plano físico onde nós estamos. E é graças às singularidades de cada um de nós que estamos sempre nos reinventando, crescendo, evoluindo. E também é graças a esta singularidade que somos todos imperfeitos. Então, o auto-amor me fez compreender isso, que somos todos diferentes e também imperfeitos. Nossas escolhas, nossos empenhos, nossas relações jamais serão perfeitas, por conta desta singularidade que nos faz ser quem somos. E é graças a ela também que nós existimos. Então, sim, eu entendi isso. E até hoje, de vez em quando, eu preciso me recordar, sabe? De que a imperfeição, ela é linda. A imperfeição é o que nos faz seres humanos dotados de capacidades que nos distinguem de tudo e de todos. E é justamente isso que dá graça e que dá sentido às nossas vidas. E na lição número 3 eu aprendi que para tudo dá-se um jeito. E não falo daquele jeitinho brasileiro que a gente já conhece, não. Eu falo um jeitinho no sentido de que, por vezes, a gente pensa que por nascer de uma determinada forma, a gente vai morrer da mesma forma. Que a nossa maneira de pensar e de agir e de reagir está escrita em pedra, que a gente é assim mesmo, a gente não muda nunca. Sabe, na minha vida, um exemplo disso, de um momento que eu pensei assim, foi durante o perfeccionismo que eu citei agora há pouco.
Antes, eu era extremamente perfeccionista. Quando eu ia fazer algo que eu nunca havia feito antes, eu levava muitas horas. Porque para mim era importante que, principalmente na primeira vez que eu fosse fazer algo, que aquele algo ficasse o mais próximo da perfeição possível. Muito ilusório, muito louco e muito autossabotador isso. Porque, pensa comigo, quem é que consegue fazer uma coisa pela primeira vez e chega nesta primeira vez à perfeição? Nem o ser mais superdotado. Eu era assim, simplesmente buscava a perfeição em tudo que eu fazia. E eu sabia disso, e eu assumia isso. E argumentava, sabe como? Eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim e vou morrer assim. Então, o que acontecia era eu passar horas naquela atividade buscando uma perfeição que não existia, que eu sequer conhecia. E só parava quando me desse por satisfeita. O resultado disso, claro, além de perder horas do dia numa mesma coisa, era uma autoexigência enorme comigo mesma. Uma exigência de ser perfeita. Então, depois que eu comecei a jornada no auto-amor e comecei a ajustar essa característica em mim, eu comecei a ver que eu não era apenas exigente comigo mesmo, eu fazia a mesma exigência, no mesmo nível com outras pessoas também, porque na minha cabeça funcionava assim: se eu vou delegar algo para alguém, esta pessoa deve desempenhar essa atividade com a mesma qualidade ou então muito melhor que eu, porque senão eu mesma faço. É bem difícil desistir da perfeição, porque para isso é necessário se acostumar com aquela impressão de que falta algo. A imperfeição, na imperfeição sempre falta algo. E quando eu me dava conta de estar nessa situação, então eu pensava, para tudo dar-se um jeito. E deixava estar da maneira que tivesse que estar. E os resultados, os mesmos que se eu tivesse passado horas ali buscando uma perfeição que não existe, ou por vezes muito melhor. Deixar de lado a busca pela perfeição não é algo que se consegue fazer do dia para a noite. É necessário autovigilância constante, por vezes durante uma vida inteira. É bem trabalhoso, mas não é impossível. Mas sabe, depois que eu comecei a me acostumar com a imperfeição na minha vida, tudo ficou mais fácil, mais leve, mais fluido. O que me lembra também a quarta lição, que foi quando aprendi que a melhor decisão que tomamos hoje deve ser vista para sempre como a melhor decisão. O que eu quero dizer com isso? Bem, você se recorda de alguma vez ter tomado uma decisão e depois ficou se perguntando, assim, meio que se lamuriando, remoendo, por que você agiu daquela forma, por que você fez aquela escolha? Sabe, este tipo de questionamento, ele apenas abre as portas para a culpa, para o remorso e também para os autojulgamentos. Precisamos ter em mente que nós nunca vamos nos automachucar de qualquer forma conscientemente. Isso é instintivo.
Outra coisa também que precisamos sempre lembrar é que nós não temos a capacidade de dominar todas as situações e nem de prever antecipadamente e com detalhes todas as consequências das nossas decisões. Apenas decidimos, escolhemos e agimos com as ferramentas que temos em mãos naquele momento. Então, toda e qualquer ação ou decisão tomada foi a melhor possível. Pode não ter surtido o resultado esperado? Pode. Pode ter tido consequências que jamais imaginávamos? Também pode. Mas quando essas consequências, esses resultados chegam até nós, tudo já passou. De nada adianta ficar agora julgando como seria, se seria melhor ter sido decidido ou feito de uma forma diferente. Quando passamos a entender isso, a gente começa a deixar de nos culpar e também de culpar os outros, sabe? Eu vejo muita gente culpando os pais por traumas ou por sequelas que eles têm na vida adulta, por coisas que aconteceram lá na infância. Mas esse é o típico exemplo de pessoas que não compreendem que as decisões que são tomadas sempre serão tomadas, sempre foram e sempre serão tomadas da melhor maneira possível, da melhor forma que se tem naquele momento, com as melhores ferramentas, com as melhores informações que se possui naquela hora da decisão. Depois que este momento decisivo passou, as ferramentas, as circunstâncias, as possibilidades já mudaram. Você já mudou, todo mundo já mudou. Não é mais possível julgar o melhor caminho a ser tomado numa situação passada, apenas numa situação atual. Então esta foi a minha intenção aqui, de trazer essas 4 lições que aprendi na minha jornada até aqui, em busca do auto-amor, na tentativa de te inspirar a começar ou então a melhorar, tornar mais fácil essa jornada para você. Deixo também aqui nesse cantinho a indicação de um outro vídeo onde eu falo um pouco mais sobre o auto-amor, sobre como começar essa jornada e também dicas para facilitar a sua jornada em busca do amor próprio. Se você gostou, se achou que foram úteis as experiências que eu compartilhei aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal ou ainda você pode também me acompanhar nas redes sociais. E claro, caso você possa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda o canal a crescer e também faz com que cada vez mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Te agradeço de coração sua companhia até aqui. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.